Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 2 de novembro, a liturgia da Igreja celebra liturgicamente a memória, a comemoração dos fiéis defuntos. A Igreja sempre reza por aqueles que partiram desta vida. Toda missa nós rezamos pelos falecidos, independente se o padre cita um nome ou não, numa intenção que é colocada, ou se a intenção está no nosso coração, é sinal de que nós, como Igreja, estamos rezando pelos falecidos. Mas hoje é um dia especial, é um dia exclusivo na liturgia da Igreja, em que nós recordamos todos os fiéis falecidos. Uma liturgia que começou a ser celebrada por volta do século XI, com alguns monges, e depois foi estendida para toda a Igreja. Nesse dia, a cor litúrgica pode ser roxa ou pode ser preta. O padre está de preto, acho que não é muito comum ver o preto, né? E ficou uma mistura, porque o véu está roxo e o padre de preto, mas é porque nós não temos o véu preto. Mas são as duas cores litúrgicas que nós podemos utilizar para rezar essa liturgia. Uma primeira coisa que nós precisamos entender quando a Igreja e quando nós rezamos pelos fiéis falecidos, aqueles que já partiram desta vida, nós não estamos rezando para que eles sejam salvos. A nossa caminhada de salvação, ela acontece nessa vida, porque quando nós morremos, nós passaremos por um juízo particular diante de Deus, e ali nós teremos ou a condenação eterna no inferno, ou teremos a salvação. Nós rezamos pelos fiéis falecidos, que são aquelas almas que estão no purgatório. Estar no purgatório já é estar salvo. Aqueles que estão no purgatório, eles estão salvos. Nós rezamos, oferecemos sacrifícios por essas almas, para que Deus apresse a entrada delas no céu. Então isso é importante. Quando se reza pelos falecidos, eu estou rezando pela salvação de alguma alma. Não, ou ela já está salva no purgatório, né? Ou está no inferno, e nós rezamos pelos falecidos, para que Deus apresse a entrada deles no céu. A nossa caminhada de conversão é aqui. Depois da morte não tem tempo de salvação mais. É juízo particular, salvação ou condenação. Queira Deus que estejamos, pelo menos no purgatório, porque lá é sinal de salvação. Por isso que a palavra purgatório vem do verbo purgar. O que é purgar? É purificar, é queimar. Por isso que o símbolo do purgatório é também o fogo, mas não o fogo da condenação, um fogo de purificação, porque no céu ninguém entra com a mancha do pecado. Então, se precisarmos sermos purificados dos pecados e das penas, é o estado do purgatório quem nos concederá isso. Por isso que a primeira leitura que eu escolhi para a missa de hoje, porque temos várias opções, é uma das leituras que, inclusive, a Igreja se baseou quando ela determinou a doutrina sobre o purgatório. Porque se vocês prestaram atenção, a primeira leitura, que é do livro dos Macabeus, diz que depois de um combate do exército de Israel, Judas Macabeu reuniu um dinheiro para que se oferecesse no templo orações e sacrifícios pelos soldados que foram mortos no combate. Ora, se eles já estivessem condenados, já estariam condenados. Se eles já estivessem também salvos na eternidade, também não teria problema. Então, se Judas Macabeu rezou, ofereceu sacrifícios e pediu que também o povo rezasse, é porque desde o Antigo Testamento já se entendia que teria um estado de purificação para que se chegasse à plena eternidade. Foi uma das leituras que a Igreja se baseou. E nós que estamos aqui, ao olharmos para aqueles que faleceram, para aqueles que partiram dessa vida, é isso que nós também fazemos. Nós rezamos, nós oferecemos sacrifícios, nos lembramos também com saudade, às vezes com um pouco de angústia por aqueles que passaram por essa vida, mas nós que estamos aqui, o que resta a nós, o que nós podemos e precisamos fazer por aqueles que morreram, é rezar por eles, oferecer sacrifícios para que Deus purifique as suas almas da mancha do pecado e das penas, para que alcancem o céu. E esse dia de hoje também para nós é um dia muito propício para nós meditarmos sobre a realidade da morte. Uma realidade que mais cedo ou mais tarde
alguns de forma mais trágica, outros de forma mais natural, por uma enfermidade, todos nós seremos visitados pela morte. E por isso que a Igreja Católica ensina, e eu vou rezar isso no prefácio, para nós que temos fé, para nós que cremos na ressurreição, a vida ela não é tirada, na verdade ela é transformada. Terminamos a nossa caminhada aqui, mas nos abrimos à dinâmica da eternidade. E eu me lembro também quando eu estudava filosofia, eu gostei muito do tempo da filosofia. Alguns filósofos definiam a morte com uma definição muito simples, que não entra em contradição com aquilo que a igreja ensina. Alguns filósofos diziam assim: o que é a morte? A morte é a não existência nesse mundo. Padre, como assim? Bom, se nós estamos aqui, nessa vida, nós estamos existindo. Eu estou aqui existindo, o Adriano está, o Bruno também está, cada um de nós aqui, nós estamos existindo. Ao partir dessa vida, nós não existiremos mais aqui, fisicamente. Isso, para mim, pelo menos explica duas coisas. Primeiro, o receio que nós temos da morte. De modo geral, nós temos medo da morte. Nós temos receio. Estamos aqui, estamos existindo, estamos vivendo. Mas e quando partirmos dessa vida? O que acontecerá? Depois explica uma segunda coisa. Quando alguém que nós conhecemos, que nós amamos, um familiar, um amigo, um conhecido, um benfeitor, quando alguém parte desse mundo, deixa de existir nesse mundo, isso explica, se nós amamos a pessoa, por que muitas vezes nós sentimos angústia, nós sentimos saudades, nós ficamos tristes. Por quê? No fundo, nós sabemos que fisicamente nós não veremos mais a pessoa. Essa é a realidade nua e crua da morte. Alguém que parte desse mundo, nós não veremos mais fisicamente. Se você perdeu alguém que você ama, pai, mãe, irmão, primo, amigo, você sabe disso. Fisicamente, você não vê mais essa pessoa. Permanece na lembrança, permanece no coração, permanece na saudade, mas nós não veremos mais essa pessoa fisicamente. Por isso o que resta a nós é rezar por essa pessoa. E a nós que estamos aqui, sabendo que a morte um dia nos visitará, o Evangelho de hoje nos ensina que nós precisamos estar vigilantes. O Evangelho de hoje é uma parábola do Evangelho de São Mateus. São Mateus utiliza muitas parábolas. Então, quando ele utilizava uma parábola, ele usava elementos cotidianos, ele fazia comparações e por detrás de uma parábola existe um mistério, existe um ensinamento, existe um enigma. A parábola de hoje é chamada parábola das 10 jovens, das 10 virgens. Então a parábola diz que numa festa de casamento, que na tradição judaica era muito importante, e isso poderia durar dias, essas 10 jovens eram como que madrinhas, então eram pessoas importantes. Numa festa de casamento, elas ficavam esperando que o noivo chegasse para que entrassem para a festa e tomassem parte na alegria do casal. E a parábola é um pouco estranha, porque 5 jovens foram preparadas e 5 não preparadas. Bom, se você sabe da realidade, se você sabe o que vai acontecer, o normal é que você vá preparado. Mas 5 eram previdentes, prudentes, 5 eram imprevidentes, imprudentes, não levaram óleo consigo. E aí o noivo, que não era um costume na época, mas o noivo demorou muito, chegou de madrugada. O normal era que ele chegasse no final da tarde, no início da noite. Mas o noivo chega, o óleo das imprevidentes estava acabando, elas saíram para pegar o óleo, e nesse ponto chega o noivo. Somente aquelas que estavam vigilantes, aquelas que estavam preparadas, aquelas que eram prudentes, entraram para a festa de casamento e puderam tomar parte na alegria do casal. Depois as imprevidentes chegam e o noivo diz: não vos conheço. O que essa parábola quer nos ensinar? Sabendo que a morte é uma realidade para todos nós e que um dia ela nos visitará, a nós que estamos aqui, resta a vigilância. Às vezes a morte vem como um ladrão, nós não sabemos. Então a nós que estamos aqui, na nossa caminhada de fé, é buscar a presença de Deus, estar vigilantes para que a morte não nos surpreenda como um ladrão.
Os santos que são canonizados, né, reconhecidos pela igreja, eles estavam vigilantes. São Luís Gonzaga, que é o padroeiro da juventude, hoje se fala muito de Carlo Acutis, mas o padroeiro da juventude principal ainda é São Luís Gonzaga, um jovem que foi religioso, e tem um fato da vida dele que eu li uma vez que chama atenção. Ele estava lá no seminário, ele era um religioso, né? Ele estava lá e o superior, ele parou um momento de recreação que eles estavam e ele começou a perguntar para os seminaristas, né? Perguntou para um primeiro: se você soubesse que você morreria hoje, o que você faria? Ele falou assim: padre, eu ficaria o dia inteiro diante do sacrário pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Aí perguntou para um segundo: se você morresse hoje, o que você faria? Padre, eu escreveria uma carta para minha mãe, porque eu preciso de uma reconciliação com ela. Aí ele virou para Luís Gonzaga e perguntou: e você, Luiz? O que você faria se você soubesse que você morreria hoje? Ele falou assim: eu ficaria aqui onde eu estou. Minha consciência está tranquila. Eu rezo, eu busco a Deus, eu busco a minha salvação, então eu não faria nada diferente. Eu estaria aqui, eu faria as minhas atividades, porque eu sei que eu estou em comunhão com Deus. Olha a sabedoria dos santos. E rezando esse dia dos fiéis defuntos, eu sempre gosto também de um pensamento de uma grande santa na história da igreja, Santa Mônica. Vocês lembram um pouco da história de Santa Mônica, né? A mãe de Santo Agostinho rezou pela sua conversão, sofreu muito, chorou muito. E tem um fato da vida de Santa Mônica, já no final da sua vida, que Santo Agostinho relatou no seu livro Confissões. Eles eram naturais de Tagaste, na África. Santo Agostinho já estava convertido. Eles fizeram uma viagem para Roma e, na volta para a África, eles pararam no porto de Ostia Tiberina. Ficaram ali alguns dias para que depois retornassem para a terra natal. E ali Santo Agostinho diz que ele e sua mãe Mônica, eles conversavam sobre a vida eterna, sobre a salvação. Santa Mônica disse a Santo Agostinho que não esperava mais nada nessa vida, que já o viu cristão, que estava feliz com isso. Santo Agostinho disse que parecia que ela estava prevendo a morte dela. Poucos dias depois ela caiu doente, naquela época não se tinha tantos meios quanto hoje, e quando Santa Mônica estava no momento final da sua agonia, o irmão de Santo Agostinho disse: vamos levar a nossa mãe para a terra natal, para que ela seja sepultada lá. Santa Mônica, que já estava um pouco delirando, vamos dizer assim, ela ouviu o que o seu filho disse e respondeu sabiamente: não se preocupem com o meu corpo. O meu corpo vocês coloquem onde vocês quiserem. Rezem por mim no altar de Deus. É isso que nós podemos e que nós precisamos fazer por aqueles que faleceram. É isso que nós estamos fazendo nessa missa. Renovando a nossa fé na ressurreição, renovando a nossa esperança na vida eterna e rezando por aqueles que partiram dessa vida, para que o quanto antes sejam purificados e estejam no céu, junto de Deus. Nós não sabemos exatamente o momento. Na eternidade não é o nosso tempo cronológico, é o Kairos. O tempo cronológico de hoje é dia 2 de novembro de 2024, pouco mais de 8 horas, esse é o tempo cronológico. Na eternidade é o Kairos. Então nós rezamos porque não sabemos exatamente quando estarão realmente purificados diante da presença de Deus. Mas é isso que nós podemos e que nós precisamos fazer por aqueles que partiram dessa vida. Certamente hoje você traz no seu coração, na sua lembrança, pessoas que fizeram parte da sua vida. Seu pai, sua mãe, talvez seu irmão, algum parente, amigo, algum conhecido. Você traz na sua lembrança, na saudade, no coração, mas hoje é um dia de renovar a nossa fé na ressurreição, na salvação eterna e colocar essas intenções diante do altar de Deus e pedindo que Deus o quanto antes os acolha na eternidade.